Primeiramente, bom dia! Do meio da floresta amazônica, a bordo do Iberostar Gran Amazon. No episódio anterior, mostrei para vocês vários detalhes daqui do navio que partimos de Manaus para fazer essa expedição no meio da floresta amazônica. Mostrei para vocês como que nós chegamos, as primeiras horas a bordo, o jantar e várias informações interessantes. Nesse episódio, a gente vai começar a explorar a Amazônia. Vamos fazer algumas atividades, vou mostrar algumas atividades a bordo e de exploração. Então, fique ligado que o vídeo de hoje está só começando. Começando com o café da manhã, super forte, uma grande variedade de frutas, tapioca, omelete, cereais e uma parte de café da manhã cozido também, linguiça, banana. Excelente, assim, a gente vai adorar os próximos 4 cafés da manhã aqui no navio. Preparação para sair o primeiro passeio, a gente recebendo um briefing aqui de segurança. Algumas pessoas vão passeio de barco e outras pessoas vão fazer caminhada na mata, que é o nosso caso. Eddie, you look ready for an adventure? Sim. Se vocês chegaram por aqui agora, nós até recentemente éramos tripulantes de cruzeiros, então a gente tem muita prática com isso, né? Já são quase 10 anos trabalhando nos mares, ensinando as pessoas como usar essas jaquetas e tal. Então a gente assim conheceu vários países, visitamos todos os continentes, então é legal agora experimentar mais o outro lado, né? Do lado do passageiro, do turista. Começamos agora sim a nossa expedição. Foi dividido entre grupos com falantes de português e falantes de inglês. Eu peguei o falante de inglês, claro, para poder facilitar para a Eri, mas vocês podem pegar o grupo de falante de português. Ele estava a explicar que essa área aqui já muitos pesquisadores, cientistas vieram para cá para tentar entender como essa área consegue sobreviver, essas plantas conseguem sobreviver, como que, por exemplo, vocês terem uma ideia, a gente está agora na época de chuvas, mas na época de seca, o Rio Negro, a gente está aqui o Rio Negro, tá pessoal? Vou explicar a diferença do Rio Negro para o Rio Solimões para vocês depois. Ele fica lá para dentro, fica uns 200 metros para dentro, a gente tem que caminhar para chegar lá, e agora a época de chuvas ele está aqui, mas ele chega a subir ainda mais, e essas árvores ficam totalmente cobertas de quando o Rio Negro sobe. É interessante já explicar logo para vocês, pessoal, que a gente não está correndo risco aqui, praticamente, né? Claro que uma aventura como essa sempre oferece algum mínimo risco, mas de ataques de animais é pouquíssimo provável, porque a floresta é muito calma durante o dia, não tem jaguares e macacos pulando. E o guia estava explicando que à noite que a floresta fica muito mais ativa, que os animais saem para caçar. Então tem a possibilidade de fazer acampamento noturno aqui, mas ele estava dizendo que é assustador para quem não está acostumado, né? O nosso perigo agora é basicamente ser picado por um mosquito, né? Por isso que eu estou usando manga comprida e tenho repelente na parte que não está coberta, porém nós estamos fazendo esse passeio pelo Rio Negro, que é um rio muito ácido, então mosquitos e insetos eles praticamente não conseguem sobreviver nas margens do Rio Negro, diferente do Rio Solimões, que é água barrenta e muito rica. Claro que sempre tem um risco de uma aranha gigante pular em você, né? Teve algumas pessoas que conseguiram ver macacos lá em cima. Eu não consegui enxergar, não. Mas está sendo muito legal aprender sobre a natureza com o guia, né? Técnicas de sobrevivência, os diferentes tipos de árvore, os tipos de animais que a gente encontra aqui, como morcegos, sapos. Esse ambiente
ambiente ele é muito conectado. Onde uma árvore morre, outras crescem. Toda a matéria orgânica é reaproveitada pelo solo, pelo meio ambiente. Depois que a gente voltou, tomamos um banho, comemos alguma coisinha, tomamos um suco e aí fomos assistir uma palestra com um dos membros do time de expedição, nosso guia, na verdade, que nos guiou no passeio de manhã. Agora ele deu uma palestra com mais informações interessantes, curiosidades, informações científicas, muito legal. E eu aconselho muito vocês a assistirem essas palestras, porque são conteúdos adicionais que enriquecem muito a sua experiência. Por exemplo, a gente estava vendo casos de animais que originalmente eram do oceano e se adaptaram ao rio Amazonas, como o peixe-boi, a raia, golfinho, o boto cor-de-rosa que a gente chama, na verdade é uma espécie de golfinho que veio milhões de anos atrás do oceano e se adaptou ao rio e hoje vive aqui com a integração com a floresta amazônica e até com o povo local, que é impressionante. Esses animais extremamente espertos que a gente vai ver depois na viagem ainda. A gente vai ter a oportunidade de interagir com os golfinhos depois. Para explicar melhor, a gente às vezes ouve falar, né, Rio Negro, Solimões, Amazonas, peraí, qual a diferença? Tá bom, o rio Amazonas é o coração disso tudo aqui, né? É a artéria central que corta boa parte da América do Sul e que é um dos maiores rios do mundo, né? Sobre essa questão de ser um dos maiores rios do mundo, eu vou compartilhar uma curiosidade daqui a pouco com vocês. E o rio, ele tem vários afluentes, né, que alimentam o rio. Então, muitas vezes essas águas descem das montanhas e esses outros braços d'água, eles têm diferentes nomes. Eles descem da montanha e caem dentro do rio Amazonas, que escorre para o oceano. Então, essas afluentes que têm diferentes nomes. Nós estamos navegando no Rio Negro, que, como eu expliquei mais cedo, ele é mais ácido, tem menos oxigênio, então a maioria dos insetos, animais não conseguem sobreviver aqui, mas tem peixes, tá? Tem peixe, tem piranha, que você tem a oportunidade de pescar piranha aqui no cruzeiro também, e tem, claro, os golfinhos, os boto cor-de-rosa, que a gente já viu várias vezes aqui. Às vezes só para pegar água, para tentar pegar um peixe, e eles conseguem nadar entre as árvores, é muito interessante. Outra curiosidade é sobre o nível d'água. Então nós estamos fazendo essa viagem em março, que é época de chuvas, mas o rio ele sobe muito mais o volume d'água por volta de junho, e boa parte dessas árvores ficam cobertas, onde o rio ele entra mais pela floresta e os peixes conseguem comer as frutinhas que agora estão no topo das árvores. As frutinhas ficam na altura do rio e os peixes conseguem comer diretamente ali nas frutinhas. Aí os botos cor-de-rosa vêm atrás para comer os peixes também. E aí depois disso começa a época de seca, tem menos chuvas, aí setembro, outubro, novembro, dezembro vai chovendo menos. Então o ecossistema, a paisagem, o ambiente, ele muda muito de acordo com o mês que você visita, de acordo com as seções. E o rio em si, ao longo dos anos, ele muda de desenho, ele não é permanente, né? O percurso do rio, ele não é permanente. Então, são coisas que a gente vem aprendendo aqui e vendo aqui pessoalmente, ouvindo aqui, dá para ouvir a natureza aqui tão pertinho da gente, do nosso balcão aqui do Iberostar Amazon. Que experiência fantástica, a gente se sente privilegiado, assim, dá até arrepio, e muito feliz em compartilhar com vocês e trazer vocês com a gente nessa aventura. Sabe o que essa experiência me lembra, viajantes? A nossa expedição da Islândia à Antártica que a gente fez no ano passado, navegando aí por vários países, e inclusive no continente gelado. Os vídeos ficaram muito populares aqui no canal, vocês assistiram? Então isso aqui me lembra um pouco e me faz refletir, né? Como há poucos meses atrás a gente estava num outro local tão inóspito, na Antártica, e agora estamos no meio da floresta amazônica. Tudo isso de cruzeiro, hein? E uma outra experiência que me lembra também foi o cruzeiro pelo Rio Nilo, no Egito, quando eu fiz isso em 2017, 2018, se não me engano, também tem vídeos aqui no canal. Outra experiência incrível, navegar num navio mais ou menos parecido como esse pelo Rio Nilo. E o que é curioso, né? Eu fiz o Rio Amazonas e o Rio Nilo, o rio mais extenso e o maior rio do mundo em volume d'água. Tem essa disputa aí, né, entre eles, né? Qual o mais extenso? Mas porque o Rio Amazonas começa fora do Brasil, passa pelo Brasil e tal, e o Rio Nilo é todo... Enfim, tem umas discussões interessantes. Aparentemente o Rio Amazonas é o mais longo do mundo, mas existe algumas discordâncias. Pausa para o almoço agora. No vídeo anterior eu mostrei para vocês o nosso jantar, né, que estava delicioso, e vale mencionar nesse vídeo também que todas as refeições estão incluídas no pacote. Então você tem café da manhã, tem um brunch
depois tem almoço, depois você tem lanche da tarde, depois você tem janta mais tarde à noite. Então tudo isso incluído no pacote, incluindo as bebidas também. Então eles aqui oferecem algumas opções de suco, café, lá em cima tem coquetéis, bebidas alcoólicas, tudo incluído. Isso é fantástico. A culinária, uma culinária bem brasileira e com algumas características bem amazônicas, como o peixe, por exemplo. Tem alguns peixes aqui da Amazônia, por exemplo, que eu nem sabia. Aqui, ele está experimentando o peixe amazônico. A gente agora está indo mais light, né? Nossa refeição dessa vez está um pouco mais light, porque a gente já anda comendo bastante. Aí mais tarde tem mais uma apresentação educativa, e depois, lá para as 4 da tarde, se não me engano, a gente sai mais uma vez para explorar a Amazônia. Estamos prontos para a próxima aventura. Tivemos agora uma explicação no mapa onde a gente está numa área alagada que tem mais de 400 ilhas, são vários quilômetros de canais navegáveis, e que a gente vai tentar navegar por essa região, chegar um pouco mais próximo de alguns animais, quem sabe até o famoso golfinho amazônico. Essa é a fruta da seringueira, a árvore que produz a borracha, né? Ela parece um limão grande assim. Olha que legal. Depois de mais um jantar maravilhoso, a nossa segunda noite aqui a bordo termina com um show da tripulação. Os guias têm um show musical aqui pra gente curtir, olha só. Maravilha feminino, meu docinho de pavê. A gente vai conhecer uma comunidade local, como eles vivem aqui, às margens do rio. Pessoas aqui que são misturadas com indígenas, caboclos, e assim vivem aqui a comunidade local, às margens de um dos rios afluentes do rio Amazônia. Essas comunidades, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco como eles vivem e o que mudou ao longo dos anos. Por exemplo, se vocês terem uma ideia, até os anos 30, 40, até depois disso, na verdade, eles eram muito esquecidos aqui, né? Não existia proteção, não existia leis, não existia investimentos, tinha muita influência dos católicos, os políticos não se preocupavam em melhorar nada que a qualidade de vida deles, porque tem várias dessas comunidades ribeirinhas de etnias diferentes, são tribos diferentes, e algumas são muito longe, são mais de 1000 quilômetros distante de Manaus. Então eles não recebiam muito suporte, só tinham que mudar o seu nome, não podiam rezar, não podiam seguir a sua religião, seus costumes, porque não era algo de Deus. Então eles sofreram muito ao longo dos anos, até que nos anos 80 algumas mudanças começaram a acontecer. Eles criaram uma organização que protege, que desenvolve melhor as comunidades, e a partir dos anos 90 as leis foram mudadas, eles ganharam o direito de votar, ele estava explicando. Com isso eles podiam ajudar a escolher os políticos, e uma grande conquista que eles conseguiram foi que, a partir de agora, todo o dinheiro da comunidade não é mais investido pela prefeitura, pelo governo do estado, está na mão deles. Então, assim, eles conseguem trazer água encanada, construir posto de saúde, escola. Tem escola bilíngue aqui, então as crianças continuam aprendendo a língua local, mas também aprendem português. Algumas, depois que chegam na certa idade, adolescente, vão continuar os seus estudos em Manaus e se formam, ganham diplomas universitários e acabam voltando para ajudar a comunidade também. Se transformam em doutores, professores e acabam voltando para apoiar a comunidade local. Então, foi bem interessante ouvir isso de um próprio indígena aqui na comunidade. Eu sei que tem alguns passeios que saem de Manaus, pessoal, que são passeios bem turísticozinhos, assim, que você vai numa comunidade só para ver os índios dançando e tal, mas aqui não. Aqui a gente pôde conversar com eles e entender. O nosso guia, inclusive, né? Ele é indígena também, ele tem o nome dele original e depois, por conta dessa
coisa que foi forçada, ele teve que mudar um pouco o nome também. O nome dele foi adaptado, digamos assim, mas eles agora estão resgatando tudo isso, chamando as pessoas de volta para crescer e apoiar suas comunidades. Esse barzinho aqui, essa mercearia, pessoal, barzinho não, mercearia, tem loja de conveniência aqui, e tem internet aqui. Então a gente já está há 2 dias totalmente offline do mundo, né, desconectados, mas aqui eles têm uma internetzinha de satélite, uma antena ali em cima. Deixa eu ver se consigo me comunicar com o mundo lá fora. Agora a gente está visitando uma das escolas, está aí um resultado do trabalho deles de conseguir mais direitos, leis que os protejam, investimentos, ajudaram eles a construir essa escola indígena. Olha que fantástico! Aqui na escola a gente aprendeu com o diretor, que é indígena, a luta que foi para construir essa escola e para que eles tenham autonomia de gerenciar essa escola. Bem resumidamente, quando vocês vierem, vocês vão entender melhor a história, mas eles lutaram muito para ter o sistema escolar indígena reconhecido pelo Brasil, com leis que protejam a confiança de que as crianças aqui estão sendo preparadas para o mundo. Então eles tiveram que fazer testes, eles tiveram que brigar muito, mas conseguiram. Hoje eles têm a sua escola, onde eles gerenciam, onde tem o sistema educacional deles, porém eles trabalham em parceria com a Universidade de Manaus e com instituições de ensino tradicionais do Brasil. Porém, com as peculiaridades do povo indígena, com a parte da cultura, o ensino da vida indígena, e assim as crianças aqui estão performando muito bem e preparadas para o mundo lá fora. Eu sei que algumas pessoas devem estar pensando, até escrevendo nos comentários sobre a vida indígena, como mudou e tal. Sim, algumas comunidades elas são bem mais integradas à sociedade, ao restante da sociedade, digamos assim, porque eles têm a sua própria sociedade, né? Eles são mais integrados, já outras vivem bem isolados. Ele estava explicando que outras, eles falam apenas a língua deles, eles vestem as roupas deles, mantêm os rituais deles, os costumes deles. Já outras comunidades, elas mantêm a sua cultura, mantêm a sua língua, porém preparando as crianças para o mundo também. Caso essas crianças um dia queiram ser médicos e professores em Manaus, por exemplo, ou muitas delas se formam e voltam para contribuir para a comunidade local. Então, a decisão é deles, não cabe a nós opinar o que é melhor para eles. Então eu sei que tem pessoas que já pensam assim, mas como é que pode? Uma comunidade tão arrumadinha, tão moderna para indígenas. A decisão é deles, é isso que eles lutaram para ter. O poder de decidir o caminho da vida deles. E se vocês quiserem ter uma experiência mais longo prazo, tem uma pousada aqui. Pousada Canto dos Pássaros, caso vocês queiram se hospedar aqui e ficar um tempo. Aqui a gente também está conhecendo o trabalho da FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável. Existem vários centros desses pela Amazônia, onde eles utilizam da natureza local para fazer plantações, para trazer educação, para criar estrutura. Então aqui, conectado com a comunidade indígena, tem esse centro da FAS. Eles recebem doações, é uma entidade sem fins lucrativos, que recebe doações e suporte do governo, doações de empresas privadas. Então a Samsung, por exemplo, é uma das apoiadoras desse projeto, e assim eles trabalham em conexão com a comunidade indígena, mas desenvolvem outros tipos de trabalhos e pesquisas e educação. Passeio da tarde de hoje, nós vamos conhecer uma comunidade caboclo. Na parte da manhã a gente conheceu uma comunidade indígena. Aqui é o caboclo, que é a miscigenação com o povo indígena, porém eles têm um estilo de vida bem diferente. E geralmente eles vivem em locais um pouquinho diferentes. Então aqui é interessante, a primeira coisa que a gente nota, você vê, a gente está longe da água aqui, né? Mas na época mais cheia do rio, na foto de junho, a água chega até aqui, assim, pertinho dessa casa. Na época de água bem mais de baixa de chuvas, lá para dezembro, por exemplo, a gente tem que andar lá para baixo para chegar na água. Então o rio muda muito conforme a época do ano. Então vamos conhecer essa comunidade caboclo, entender também como que eles fazem a farinha, que é algo muito importante para a comunidade local, e conhecer um pouquinho do estilo de vida deles. Right there. Right there, not the one right there. Um dos passeios que você vai ter a oportunidade de fazer na sua viagem é um passeio noturno
uma expedição para a floresta amazônica no breu. Então eles vão tentar atrair alguns animais, quem sabe até jacaré, usando luzes e tal. Eu acho que eu não vou conseguir gravar muita coisa para vocês, mas estou super animado, porque é uma experiência que eu nunca fiz algo parecido, uma expedição noturna na Amazônia, né? Então vamos ver como é que vai ser. Encontramos um jacarezinho ali, ó. Outro bebê jacaré. E aí, você teria coragem de fazer um passeio noturno como esse? Uma expedição no breu da noite no meio da Amazônia? Bom, hoje tem uma outra grande atração da viagem. A gente vai conhecer de pertinho um dos moradores aqui da região. Vamos lá para mais um dia de expedição na Amazônia. Ready, Eddie? Not yet. Not yet? Let's go! Primeira parada do dia, pessoal, vai ser uma casa flutuante, floating house, eles chamam aqui para os turistas estrangeiros, onde ela é uma casa que tem uma âncora, então ela sobe e desce de acordo com o nível do rio. Ali a praia, e é bem espaçoso aqui, e aqui que vem os golfinhos. Eu aproveito e já explico, né, pessoal? Todas as atividades aqui, elas são fiscalizadas, tem as permissões. Essa é a vantagem de você viajar com uma empresa como a Iberostar, que é uma empresa internacional que tem toda uma preocupação com o meio ambiente, certificar que segue todas as regras. Independente de regras e leis, a própria empresa já tem, os funcionários já têm a conscientização de ter muito cuidado para não causar um impacto forte na natureza. A gente vem, vê, aprende, mas o objetivo é deixar o mínimo de impacto possível. Então, se você faz às vezes uns passeiozinhos por aí, organizado em Manaus e tal, a gente não sabe se tem esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho com o meio ambiente. Então, essa é outra coisa que eu estou admirando muito, que a gente está curtindo muito nessa viagem com a Iberostar. É o cuidado, é a preocupação com o meio ambiente e a preocupação em não deixar pegadas, levar apenas memórias. Vou contar para vocês uma das coisas que mais nos surpreendeu nessa viagem, a culinária. A comida a bordo, preparada pelos chefes do navio, porém usando ingredientes locais, fornecido por produtores locais, é simplesmente uma atração à parte. Olha só essas imagens para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Para Manaus e para essa região do nosso país estaria completa sem o encontro das águas, que é quando o Rio Negro e o Solimões se encontram, mas as águas não se misturam. É um fenômeno super interessante que eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Vamos só primeiro encontrar um local mais na frente ali no navio para poder presenciar, para poder ver o que esse lugar é tão especial. Ele já está por aqui, já dá para ver já. Esse fenômeno acontece porque as águas do Rio Solimões, que é Rio Amazônia, na verdade, né, tem esse trecho assim que muda de nome, então, ela é uma água mais barrenta e muito rica em sedimentos. Além do que as águas do Rio Negro também têm diferente temperatura e velocidade. Então, essas águas são tão diferentes e alguns peixes não conseguem atravessar de um rio para o outro. Então, ainda que a gente está vendo um encontro aqui, eles descendo de lugares diferentes, um vem do Peru, o outro vem da Colômbia. Então, eles passam alguns quilômetros, assim, de 4 a 6 quilômetros de lado a lado, os dois rios, até que lá na frente começa a se misturar. Então, aqui perto de Manaus, é uma das principais atrações para vir aqui em Manaus. Então, nenhuma viagem a Manaus estaria completa sem presenciar esse fenômeno da natureza.
Essa experiência me mostra como nós somos privilegiados em ter a Amazônia no nosso território, né, pessoal? Mas lembrando, a Amazônia não é brasileira, a Amazônia é do mundo. É um presente do Brasil para a humanidade e nós temos a obrigação de proteger esse território espetacular, o pulmão do planeta, que tem um ecossistema tão rico e que influencia todo o nosso planeta Terra. Então, mundo, esse é o nosso presente para vocês, e brasileiros, é a nossa responsabilidade de cuidar bem desse território espetacular que é o nosso presente para o restante da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa expedição incrível que eu trouxe aqui para vocês no canal. Mais um lugar que eu queria muito produzir um conteúdo bonito para vocês. Nesses quase 16 anos de YouTube, já estive nos 4 cantos do mundo e eu posso dizer para vocês que esse é um dos lugares mais especiais que eu já tive a oportunidade de visitar. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, porque a nossa aventura continua. Agora vamos embarcar em outros navios, vamos visitar outros países e, claro, vamos levar vocês com a gente. Nos vemos no próximo episódio de algum outro lugar desse mundão.